A TV Metrópole abre mais uma vez espaços para você tirar as dúvidas sobre os benefícios da Previdência Social. Conosco o professor Paulo Bacelar para responder a sua pergunta. O primeiro questionamento vem da dona Fátima Salles, da Jurema, na Grande Caucaia. Tenho 59 anos de idade, 18 anos de contribuição ao INSS. Fui pedir minha aposentadoria, mas o benefício foi negado. O que devo fazer? Gostaria de saber também, professor Paulo Bacelar, se posso deixar como dependente uma pessoa grávida. Olha, em primeiro lugar, Luciano, ela ainda não tem a idade mínima para se aposentar, que é aos 60 anos. Então, por isso que deve ter sido indeferido o benefício dela, porque ela ainda não tem os 60 anos de idade que é necessário para a mulher se aposentar. Ela já tem um tempo necessário, que é mais de 15 anos, mas ainda falta a idade. Então, tem que ainda esperar a idade de 60 anos. E os dependentes, eles são taxativos. Eles já estão listados na Lei 8.213, no artigo 16 da Lei 8.213. Então, todos os dependentes já estão lá relacionados na lei. Então, você não pode deixar para nenhum outro dependente que não seja os dependentes que estão determinados por lei. E ninguém deixa dependentes previamente. O dependente, ele só passa a ser dependente após o óbito do segurado, que ele se cadastra como dependente posteriormente. Ele não tem nenhum requerimento anterior ao óbito que ele possa deixar nenhum benefício para ninguém. O telespectador Francisco Sarmento de Caucaia diz que está de licença médica e o INSS só irá liberá-lo no mês de agosto. Diz que já tem capacidade para trabalhar e recebeu uma proposta de emprego. Ele pergunta ao professor Paulo Bacelar se pode trabalhar ou deve esperar o período de licença acabar. Não, ele é a opção dele. Se ele já se sente apto a voltar ao trabalho, ele não pode voltar ao trabalho antes de cessar o benefício. O que é que ele faz? Ele pode ir na agência que mantém o benefício dele, solicita uma perícia médica de alta. Aí o médico dará alta e ele vai poder voltar ao trabalho. Um telespectador que preferiu não se identificar, residente no município de Caucaia, ele diz que completa 65 anos de idade neste ano, nunca contribuiu com o INSS. Tem o direito de receber a aposentadoria? Aposentadoria não. Ele não tem direito porque não contribuiu com a Previdência. Ele vai poder ter direito a um benefício da assistência social, da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né? Conhecida como LOAS, se ele não tiver uma renda familiar maior ou igual a R$ 169. Outra pergunta também de Caucaia, da dona Maria Zélia, que tem 60 anos de idade, trabalhou como agricultora, depois como doméstica, mesmo assim nunca teve carteira assinada. Hoje ela conta que tem problemas no joelho e quer saber, professor Paulo Bacelar, se tem direito a algum auxílio-doença pago pelo INSS. Infelizmente não, porque ela não está contribuindo com a Previdência. Se ela está trabalhando, mas não está contribuindo, ela deixa de ter direito à proteção da Previdência Social. Recebemos uma mensagem do senhor Valmir Soares Gomes, que ele conta a seguinte história. É uma mensagem encaminhada pela dona Maria Moreira Soares, que tem 70 anos de idade e nunca contribuiu para o INSS. Ela diz que hoje trabalha como pessoa jurídica, já faz 6 anos como microempreendedora individual. E gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se ela poderia pagar por fora a contribuição da empresa para completar os 15 anos de contribuição para efeito de aposentadoria. Não, nesse caso ela não pode contribuir os 15 anos de uma vez, porque ela não fez inscrição antes da atividade dela como empresária. Então ela só pode pagar a partir do momento que ela se cadastrou como empresária e dali para frente pagar os 15 anos para poder ter direito à aposentadoria. A dona Maria Moreira também conta ainda, professor Paulo Bacelar, que antes de ser empreendedora, recebeu uma carta ou encaminhou um pedido ao INSS e informaram que ela não poderia ter esse benefício, ou seja, o benefício foi negado porque o esposo dela tinha um salário como funcionário público. Um professor, segundo ela, com 100 horas aula, hoje aposentado, sem poder exercer qualquer outra atividade. E disse que assistindo o programa Metrópole Debate, de tamanha audiência e de interesse público, decidiu fazer essa pergunta. Quer dizer que a dona Maria Moreira Soares não tem direito, não pode fazer essa contribuição cumulativa. Ela não pode porque ela já é microempreendedora individual, ela tem que começar a contribuir a partir do momento que ela se cadastrou. Agora, o benefício, Luciano, com certeza que ela pediu e que foi negado, né? Não foi negado, não foi concedido pelo INSS, deve ter sido o benefício do amparo social ao idoso, que ela deve ter pedido quando completou 65 anos de idade. E aí entra aquela questão da renda per capita familiar.
Se o marido dela é funcionário público, aposentado, e tem uma renda, a renda dele dividido por 2, né, dividido por ela e por ele, vai dar uma renda familiar maior do que R$ 169, por isso que ela não teve também direito ao amparo social ao idoso. O senhor Oswaldo Rodrigues, residente no município de Caucaia, trabalha há 18 anos como caseiro. A carteira só tem 3 anos de assinatura. Ele pergunta se irá ter direito de receber os benefícios da nova lei das domésticas, dos trabalhadores domésticos, e se ele também pode recorrer pelos 15 anos que a carteira não foi assinada. Fica difícil. Ele assinou a carteira em 3 anos atrás, então esse tempo daqui para frente ele é contado como um empregado doméstico, porque o caseiro, o motorista de particular, o piloto de helicóptero particular, trabalhando para uma pessoa física no âmbito familiar, ele é empregado doméstico. Mas se ele não assinou a carteira nesses 15 anos, ele vai ter que entrar com uma reclamação trabalhista para reconhecimento de vínculo. Mesmo assim, essa ação trabalhista ela não vai servir de prova para o INSS, porque ele precisaria ter uma prova material para corroborar com a sentença judicial trabalhista para que o INSS possa reconhecer esse vínculo como de emprego. Se ele não teve nenhuma prova material de que trabalhou, mesmo uma sentença trabalhista mandando o patrão assinar a carteira, esse período não vai servir. Ou seja, o senhor Oswaldo Rodrigues, ele pode ter ganho de benefícios na área trabalhista, não na área previdenciária. Perfeito, ele pode pedir 13º da época que ele não assinou, ele pode pedir as férias da época que ele não assinou, né? E aí o aviso prévio que é proporcional ao tempo de serviço, ele pode também receber. Agora, contar esse tempo como uma previdência não vai ser possível. É nesses casos que os trabalhadores devem sempre cobrar a assinatura da carteira, porque não adianta dizer, não, eu vou deixar a carteira de lado, porque se tiver a carteira assinada, vamos descontar uma parte para o INSS. Para você não ficar nessa situação enfrentada hoje pelo senhor Oswaldo Rodrigues, cobre a assinatura da sua carteira do Ministério do Trabalho. Outra pergunta agora de Fortaleza, a dona Silvia Helena. Tenho 47 anos e contribuí com o INSS durante 12 anos quando trabalhava com carteira assinada. Hoje recebo pensão pela prefeitura. O esposo dela já faleceu. Gostaria de saber se posso continuar a contribuir com o INSS como autônoma e quanto devo pagar. Olha, ela que vai optar. Se ela quiser ter uma aposentadoria maior do que o salário mínimo, ela precisa contribuir com 20% do valor que ela quiser. De um salário mínimo, de 2, de 3, de 4, até R$ 4.159, que é o teto da Previdência, 20%. Mas se ela quiser se aposentar apenas por idade, basta que ela contribua com o plano simplificado de Previdência, que é 11% do salário mínimo, que dá R$ 74,58. Você está acompanhando pela TV Metrópole, canal 26, o Metrópole Debate. Você manda a sua pergunta, deixa a sua dúvida que nós iremos responder com a presença do professor Paulo Bacelar os seus questionamentos. Daqui a pouco a gente volta com novas perguntas dos telespectadores sobre os caminhos da aposentadoria.